Estamos começando a nossa plenária nacional. Boa noite a todas e todos. Nós estamos dando início, né, à nossa plenária, que tem como pauta a deliberação sobre a proposta do governo que foi feita na reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente no dia 10, agora de abril, e que nós precisamos aqui deliberar como que vamos aprovar ou não, né, de acordo com os votos. Nós vamos fazer uma votação, então, sobre isso, tá? Essa é a pauta da nossa plenária. E nós vamos primeiramente apresentar a pauta, o documento mesmo que o governo encaminhou na mesa e que todas as entidades precisam enviar uma resposta até o dia 19. Dia 19 é sexta-feira. Então, essa assembleia ela vai encaminhar qual é a deliberação da nossa categoria, dos TNS, para a Pública Central do Servidor, que é quem representa, né, as entidades que são filiadas à pública, que representam representantes dos servidores federais, e a pública encaminha para a mesa. Tá? Então, amanhã nós já temos esse resultado aqui na hora, né? Amanhã a gente já encaminha esse ofício para a pública e aí vai chegar ao Ministério da Gestão qual é a deliberação da nossa categoria sobre este ponto, os benefícios o reajuste dos benefícios que foram oferecidos, conforme a gente vai ver agora na sequência. Então, primeiro eu vou mostrar aqui, apresentar o documento com os percentuais, com as condições, é um documento bem curtinho, tá? Não são 2 páginas, e para todo mundo que ainda não viu, né, que já circulou por aí, mas para a gente ter ciência do que é que está sendo discutido, o que é que nós vamos aprovar ou não, né? Cada um no seu voto. E logo depois dessa apresentação, o Paulo vai fazer o relato da reunião da mesa. É claro, tudo que acontece, né, nessas reuniões ele não cabem num documento, não cabe uma notícia, não cabem no que é divulgado, né? Então, a presença do Paulo nessa mesa do dia 10, ela é de suma importância, porque além desta proposta do ofício que foi encaminhado, também dá para fazer a leitura, quem estava lá, né? Dá para fazer a leitura de como que foi essa relação das entidades com o governo, como é que o governo se comportou, como é que o governo deu respostas às demandas, às reivindicações, né? Então, o Paulo vai fazer esse relato para a gente, tá? Ele estava lá nessa reunião do dia 10. Depois dessa reunião, a gente vai abrir, depois desse relato, a gente vai abrir para intervenções, e aí naquele sistema, gente, cada um que quiser se inscrever, levanta a mãozinha, porque a gente fica com a ordem aqui, né, de quem está solicitando a palavra, ou se não conseguir encontrar aí a ferramenta que está na barra de ferramentas da plataforma, aonde diz reactions ou reações, depende, né, de qual é a versão, e aonde tem a hand ou mãozinha, ou a mão. Mas tem o desenhozinho também que dá como eu levantei agora, tá? Que dá para localizar. Então, nós vamos usar também essa ferramenta para fazer a votação. Então, é legal que todo mundo consiga localizar, consiga operar para poder depois também facilitar a votação. Então, as inscrições
Isso, Silvia. As inscrições, elas serão pela, pelo Rewetron, ou quem não consegue pode também solicitar a fala no chat, né, para a gente não deixar ninguém, não seja por conta disso que alguém vai deixar de se manifestar, tá? As inscrições para a fala de 3 minutos, tá? A gente vai pedir e vai ter o tempo contado mesmo, cronometrado, para não ultrapassar muito. 3 minutos para cada fala. Se a pessoa quiser, pode se inscrever uma vez depois, tá? Uma vez mais, aí vai entrar lá para o final da fila, tá bom? As inscrições, ok? Depois das inscrições, nós, né, que nós esperamos que estejam todos esclarecidos, a gente vai verificar, né, se precisa ainda de alguma explicação, de algum esclarecimento, para que todo mundo tenha consciência do que está, do que o seu voto, né, vai implicar. Então, partimos para a votação, tá? A vota da mãozinha aí da plataforma. E nós vamos fazer, depois eu repito também, nós vamos fazer uma votação por contraste. Então, a gente vai, ao invés das pessoas que são favoráveis, a gente vai chamar quem não é a favor de aprovar, se manifeste, e a gente conta. Aí depois, quem quer se abster, quais são as abstenções? Se manifestem e a gente conta. E aí a gente deduz do total de pessoas que tem na sala para saber os favoráveis, tá? Presumindo que nós teremos uma maioria de favoráveis, facilita. Pode ser que eu não dê esse resultado, mas é uma forma de facilitar só essa contagem, tá? A gente conta os contrários e as abstenções. E o que resta são os votos favoráveis, por dedução. Então, gente, vamos começar, né? Alguém tem alguma dúvida sobre o que falamos até agora? A gente vai manter os microfones fechados enquanto, aqui rapidamente, enquanto eu vou falar, eu também pretendo não usar muito esse tempo para a fazer essa apresentação, que é uma leitura, né, de qual é o documento, e depois, durante a fala do Paulo também, para o Paulo não perder o raciocínio, né, e poder fazer esse relato sobre a reunião em bloco, e depois aí sim a gente entra nas inscrições, tá, e cada um que for falar vai ter a permissão para abrir o seu microfone, mas enquanto essas apresentações a gente pede então que mantenha os microfones fechados, para a gente não atrapalhar aqui a, o acompanhamento, né, de todo mundo. Eu vou projetar aqui, vou compartilhar com vocês a, a minha tela. Tá certo aí? Já chegou o termo de compromisso? Bom, este é o documento, né? Como vocês veem aqui no cabeçalho, Ministério da Gestão, Secretaria das Relações de Trabalho e Secretaria de Gestão de Pessoas. Essas são as duas secretarias dentro da estrutura do Ministério da Gestão e Inovação, e eles, então, estão trabalhando juntos aqui na mesa de negociação permanente. Esse é um documento que está saindo da mesa de negociação permanente, quer dizer que esta proposta ela não é para uma ou outra categoria, ela é uma proposta geral, tá? Ela atinge a todas as categorias do executivo e todas as categorias vão ter que responder se aceitam ou não, né? Como é que vão deliberar sobre esta proposta. Termo de compromisso. Pelo presente instrumento, de um lado, a bancada do governo, representada pela Secretaria de Relações, Trabalho e de Gestão de Pessoas, do Ministério da Inovação, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e de outro, a bancada sindical pelas entidades representativas dos servidores públicos federais, que compõem a Mesa Nacional de Negociação Permanente.
conforme protocolo de 13 de julho de 2023 e do regimento interno publicado por meio da portaria SGPRT/MGI número 3.634, de 13 de julho de 2023, assumem os seguintes compromissos. Aí vem cláusula. O governo se compromete a promover o reajuste nos benefícios assistenciais percebidos pelos servidores do Poder Executivo Federal, com vigência a partir de 1º de maio de 2024. Isso é importante, né? Na seguinte forma e valores: A. Reajuste do auxílio alimentação, passando de R$ 658 para R$ 1.000. B. Reajuste de 51% no montante destinado ao valor do per capita da saúde suplementar, considerando a faixa de idade e de renda. E C. Reajuste no valor da assistência pré-escolar, de R$ 321 para R$ 484,90. Cláusula segunda. As negociações relativas à reestruturação de carreiras e reajustes de remuneração ocorrerão no âmbito das mesas específicas e temporárias, devendo ser instaladas até o mês de julho de 2024. Parágrafo único. A bancada sindical da Mesa Nacional de Negociação Permanente se compromete a envidar todos os esforços para exaurir as possibilidades de acordo no processo negocial até a sua conclusão. Aqui tem uma demonstração dos... Engraçado que apareceu alguma coisa aqui na tela. De uma demonstração dos percentuais, do cálculo dos percentuais, né, da saúde, tá? A atualização do... Aqui eu acho até sua conclusão. Cláusula terceira, então. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos se compromete a encaminhar à Casa Civil da Presidência da República minutas de projeto de lei que contemplem o resultado das mesas de negociação à medida em que os acordos forem sendo celebrados. E aqui ele está falando daquele ali de cima, da cláusula segunda, que fala dos reajustes e das carreiras que vai passar para as mesas específicas, né? Aqui são as tabelas com os valores, as propostas, né, para que não dá para a gente detalhar, obviamente, mas quando eles falam lá do percentual que vai ser aplicado, no montante, no total. Então, eles distribuem de acordo com a faixa etária e de acordo com o salário, como é hoje, na verdade, tá? Então, tem aqui uma demonstração e tem um percentual médio, né, de reajuste, que é o que a gente pode considerar. Então, aqui termina, né, ainda está em aberto, quem é que vai assinar e tudo, porque ainda é uma minuta. Essas são as 3 cláusulas que foram apresentadas na proposta do governo, tá bom? Então, na primeira, ele apresenta os 3 benefícios: alimentação, per capita de saúde suplementar e auxílio pré-escolar. E, na segunda, as mesas, né? Então, vamos passar tudo que for referente, que dependa de orçamento, vai para a mesa específica e temporária. Aqui tem um dado também, uma estatística, que já foram instaladas 23 mesas e dessas 23, 11 categorias já fecharam acordos, quer dizer, já teve reestruturação na carreira ou teve criação de carreira, né, como teve alguma situação, e ainda tem
30 mesas, 30 carreiras para serem abertas as mesas, tá? E o governo está se comprometendo, então, a abrir essas 30 e encerrar as outras que ainda não encerraram até julho de 2024. Vamos ver se consegue acontecer isso, né? E também a cláusula terceira, então, que aí coloca a obrigação do Ministério, né, de cumprir enviando o projeto de lei para a Casa Civil, que aí sim vai ter que publicar, deve ser, se for um projeto de lei, deve ir ainda para a Câmara, né, Congresso, para ser aprovado, tá, pessoal? Então, basicamente é isso que nós vamos votar. Então, interrompendo, e já passo a palavra para o Paulo, para o segundo ponto aqui da nossa dinâmica, e vai falar aqui vivamente como é que foi essa reunião, fora da letra morta ali daquele documento. Paulo, com você. Rosário, eu acho que tem que liberar o microfone do Paulo. Bom, boa noite a todos e a todas. Essa reunião, a leitura que algumas pessoas fizeram e a leitura que eu fiz dessa reunião foi o seguinte: na verdade, o governo, no meu entendimento, se perdeu nessa negociação de mesas, de três mesas, mesas específicas e temporárias, mesas setoriais e a mesa geral. Na mesa geral, que em tese seria para discutir itens comuns a todas as categorias, o governo inseriu nessa mesa geral a questão do reajuste anual. Desde o começo, já sinalizava que há uma diferença grande nas categorias de salários e de reajuste ao longo do tempo, né? A gente tem aqueles grupos que tiveram reajustes em 2015 válidos por 4 anos e grupos que tiveram reajustes válidos por 2 anos, que é o nosso caso, né? Nós tivemos reajuste em 2016 e 2017 e outras categorias tiveram ainda 18 e 19. E o governo meio que, eu acho que calculou mal essa trajetória. Tanto que toda vez que ele falava em reajuste geral, ele sempre vinha com aquela história de ter que corrigir distorções. Aí ele liberou aqueles 4,5%, 4,5% para 25 e 26 e 0% para 24. Depois, ele veio com a ideia de dar aumentos não em percentual, mas um valor nominal, que fosse um abono para todo mundo. Nessa condição, ele poderia, com o mesmo valor, dar aumentos mais, em termos percentuais, maiores para quem ganha menos e menores para quem ganha mais. Mas teve uma repercussão negativa, muita crítica, e ele acabou recuando dessa história também. E nessa reunião ele veio com essa outra forma, outra metodologia, essa mudança de metodologia. Então, a primeira impressão que a gente teve é que o governo meio que se estava perdido nessa questão dessa negociação. Essa mudança da metodologia, de tirar das mesas gerais e passar para as mesas, da mesa geral e passar para as mesas específicas, o governo traz o argumento de justiça social, porque, no entendimento dele, se ele desse aumento linear, ele estaria aumentando as distâncias entre as carreiras que ganham mais e as carreiras que ganham menos, né? Basta ver o que um aumento de... Pegar um exemplo simples, tem categoria que tem um salário de 30 mil e outros que tem 3 mil de salário. Se você der um aumento, essa diferença de 27 mil reais aí, se você der um aumento de 10%, quem ganha 30 passa a ganhar 33 e quem ganha 3 passa a ganhar 3.300. A diferença de 27 passa a ser de 29.700. Ou seja, aumenta aí mais de 10% ali
nominalmente um valor absurdo. Então, o governo, no meu entendimento, ele agiu bem em não manter esse aumento geral para todo mundo, mesmo porque grande parte do recurso vai para as categorias de maior salário, né? Então, você pegar aí os R$ 3.000 aí, em tese, de quem ganha 30 mil, dá para reajustar 10 salários de 3.000, né? Então, assim, no meu entendimento, essa mudança ela é favorável, porque você pode direcionar o recurso para aquelas categorias que precisam de um reajuste diferenciado. Outra também situação que o governo enxergou é que ele já reestruturou 11 carreiras. E essas 11 carreiras, elas estão sendo reestruturadas, não é para 2024, é para 25 e 26. Então, uma ou outra categoria vai entrar agora em 24, mas a maioria está sendo negociada para 25 e 26. E se ele mantivesse o reajuste linear de 4,5, 4,5, essas categorias que já estão sendo reestruturadas seriam beneficiadas com reajuste de 4,5, 4,5, em detrimento daquelas que não foram. Então, era mais uma distorção grande que aconteceria. Então, o governo entendeu que deveria mudar essa metodologia e, no meu entendimento, foi correto nesse ponto. A gente percebe que carreiras que ganham mais, tipo Fonacate, do Fonacate, e as que foram reestruturadas, não gostaram da proposta. Mas para quem não tem ainda reajuste, não tem reestruturação, não tem nada, você negociar diretamente numa mesa específica é melhor, tá? Então, essa avaliação tem que ser feita. Em relação à questão desse documento, durante a reunião, havia um parágrafo segundo na cláusula segunda que dizia que se a categoria que estivesse na mesa de negociação específica, durante o processo de negociação, antes de exaurir todo o processo, como está lá na cláusula primeira, se essa categoria entrasse em greve, o governo suspenderia a negociação. Isso causou um burburinho muito grande, todas as entidades reclamaram, vários questionamentos surgiram também, como as categorias que já estão em greve, o que o governo faria? Encerraria as mesas que estão abertas das categorias que já estão em greve? E aí o governo ficou meio sem saber, não soube responder a contento, quis manter a cláusula, mas, para surpresa de todo mundo, quando acabou a reunião e ele logo em seguida divulgou o documento, ele já divulgou sem essa cláusula. Então, acho que ele pensou melhor e viu que não era possível levar isso adiante, porque as entidades não concordaram e seria um empecilho para as entidades assinarem o documento. E o ato de assinar também, uma outra leitura que a gente faz, é que o governo também tensionou demais na questão da forçar as entidades sindicais a assinar um acordo. O governo precisava dessa foto do acordo para propagar, para propagandear, né? E fechou mais um acordo para o ano de 2024 e tudo, e condicionou, então, que os aumentos dos benefícios estaria vinculada ao aceite das entidades sindicais à proposta que ele fez. Só que todas as entidades foram unânimes em falar, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você oferecer os benefícios, todas as entidades concordaram com o benefício, fizeram contraproposta, todas fizeram contraproposta na mesma linha, que o benefício é importante, reconhece como um ganho, mas que não é o que foi pedido. O que foi pedido foi a equiparação dos benefícios aos outros poderes. Então, que a gente, como entidade sindical, aceitava aquela proposta, mas com o compromisso de que até 2026 se chegasse à equiparação. E com a reclamação também de que esses benefícios são basicamente benefícios das pessoas que estão na ativa, que é o caso do auxílio alimentação e do auxílio creche. O benefício per capita, que é um benefício da saúde, ele é por meio de ressarcimento.
e que, em que pese alguns aposentados terem direito, porque tem o plano de saúde e faz o ressarcimento, de longe ele não atende não só os aposentados, mas também não atende basicamente as pessoas da ativa também. É muito baixo o número de servidores que têm o auxílio, porque o salário é muito baixo hoje, qualquer plano de saúde custa caro, e o ressarcimento hoje é na ordem, não chega a se brincar 10% do custo de saúde, por exemplo, de um plano de saúde de um aposentado, né? Considerando que o aposentado, em tese, tem mais de 60 anos, de 59 anos, que é a última faixa do plano, tem mais de 59 anos e, como o salário é baixo, ele não consegue ter o plano de saúde. Então, a contraproposta das entidades é que se mude o sistema de ressarcimento para que seja um benefício extensivo a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas, independentemente de ter ou não plano de saúde contratado fora. Porque saúde não é só o plano de saúde, né? Principalmente os aposentados, tem muita despesa com medicamentos, com exames, com consultas, outras que vão além do plano de saúde. Bom, em relação a esse quesito de transformar em benefício, o governo disse que ainda não teve condições de fazer as contas e que ainda não tinha uma resposta para isso. Então, o que é que o governo fez? Para poder viabilizar o fim da mesa geral, corrigir um erro de rota que, para mim, foi feito lá atrás, e não ficar mal na fita ali de não ter um documento assinado, ele veio com esse termo de compromisso. Não é um acordo, tá? Isso não é um termo de acordo. Ele é um termo de compromisso, meramente, para mim, meio que para poder justificar essas duas ações. Ele tem uma assinatura e ele poder corrigir esse erro de rota que, para mim, foi de estabelecer reajustes gerais iguais para todo mundo. Então, ele condicionou emitir a portaria do benefício à assinatura ou ao acordo ou aceite das entidades sindicais desse termo de compromisso, que no frigir dos ovos não vai mudar em nada, né? Isso foi colocado, assim, que o governo pode emitir ou não pode emitir a portaria, para ele vai ficar ruim, porque ele já divulgou na mídia, na imprensa, já divulgou para todo mundo que já deu esse aumento e tal. Então, eu acho que é meio que uma questão de uma maquiagem aí, um batom que está sendo passado aí nessa mesa de negociação para poder o governo ter uma foto. E aí cabe agora às entidades fazer isso. Lembrando que o governo deu o prazo de sexta-feira, dia 19, para emitir a portaria já na outra semana, e aí poder já pensar no cálculo da folha de junho, mas com um impacto a partir de 1º de maio. O que isso significa? Para os benefícios de vale alimentação, de vale creche, auxílio creche e o per capita, praticamente nada, porque como o governo já tinha feito a proposta que seria 1º de maio, ele entrando na folha de junho, esses benefícios estão ok, normal, paga-se o mês de maio. A exceção é o vale alimentação, que ele é pago antecipadamente. Então, nesse caso, o governo, nessa portaria, vai fazer retroativo o pagamento do vale alimentação, que corresponderia ao que deveria receber no início de abril, que seria referente ao 1º de maio, que as pessoas não receberam, o governo liberaria esse mês também. Então, o vale alimentação, no primeiro pagamento, que seria em junho, ele viria dobrado referente ao mês de maio e junho, tá? E os outros, tranquilos, seria normalmente na folha de junho mesmo, tá? Então é isso. Agora a gente precisa fazer essa análise aí do aceite ou não.
o entendimento que a gente tem é que a maioria das entidades não tem por que não negar, não aceitar, tem esse protesto de não ter sido extensivo aos servidores aposentados, mas pelo menos ficou em aberto a possibilidade, ainda que remota, de uma eventual mesa de negociação específica, se conseguir alguma coisa para 2024. O governo ainda tem um discurso que, se a receita melhorar acima do esperado e tudo mais, parte do recurso seria para reajuste ainda em 2024. Acontece que não basta só a arrecadação aumentar na parte tributária, né? O governo está perdendo a receita do outro lado, porque o Congresso não aprovou as medidas que precisava aprovar, que estava previsto no orçamento, para aumentar a receita dele. Então, esse aumento ali não é todo líquido para cá, para a conta do governo. E, além do que, existe uma disputa, né, desse recurso extra, que hoje se imagina na casa de 15 bilhões, né? Só o Centrão aí está mordendo 5 bilhões aí das emendas, né? E aí tem mais a questão daquele contingenciamento de 2 ou 3 bilhões que foram feitos, que o governo deve liberar. Enfim, há uma briga de prioridades por esse recurso. Mas é possível que, para alguma categoria, o governo reserve alguma coisa para poder, ainda em 2024. Eu acho difícil, mas existe, inclusive, a possibilidade de, ao invés de ser maio de 2025, o governo antecipar para algumas categorias janeiro de 2025 os reajustes, tá? Bom, então, em linhas gerais, é isso, né? Esse é o sentimento que a gente teve depois da reunião meio que fria da última semana, tá?